Há momentos na história da humanidade em que uma criança pequena sussurra palavras em uma língua perdida há milénios e faz o mundo inteiro se questionar sobre mistérios que transcendem nossa compreensão. E há revelações tão extraordinárias que conectam profecias antigas com eventos que ainda estão por vir, desafiando tudo o que pensamos saber sobre o tempo, a linguagem e o destino da civilização humana. Se você acredita que algumas crianças nascem como portadoras de conhecimentos antigos que aguardaram séculos para serem revelados, inscreva-se agora. Talvez este vídeo tenha chegado até você porque sua alma precisa compreender algo fundamental sobre os tempos que estamos vivendo. Era uma manhã gelada de inverno quando a professora Helena encontrou o pequeno Mateus, de apenas 4 anos, sentado sozinho no canto da sala de aula, sussurrando palavras em uma melodia estranha que ela nunca havia escutado. Não era português, nem inglês, nem qualquer idioma que ela conhecesse. Mas havia algo na sonoridade daquelas palavras que tocava profundamente seu coração, como se carregassem uma sabedoria ancestral que ressoava diretamente em sua alma. Mateus, disse Helena, aproximando-se suavemente. Que língua linda é essa que você está falando, meu querido? O menino levantou os olhos para a professora, e ela ficou impressionada com a profundidade e serenidade que via naquele olhar infantil. É a língua que Yeshua falava quando rezava sozinho, tia Helena. Ele me ensinou algumas palavras para que eu pudesse falar com os anjos que estão se preparando para a grande transformação. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mateus vinha de uma família simples, que raramente frequentava a igreja. E ela nunca havia ouvido a criança usar o nome aramaico de Jesus antes. Como um menino de 4 anos poderia conhecer termos teológicos tão específicos? Durante os dias seguintes, Mateus continuou falando naquela língua misteriosa, sempre em momentos de quietude e contemplação. Helena decidiu gravar alguns desses episódios e mostrar para o padre Roberto, um erudito local, conhecido por seus estudos em línguas antigas e arqueologia bíblica. Quando o padre Roberto ouviu as gravações, seu rosto empalideceu visivelmente. Helena, disse ele com voz embargada pela emoção. O que essa criança está falando é aramaico galileu, o dialeto específico que Jesus teria usado em suas orações pessoais. Mas não é apenas aramaico comum, é uma variante extremamente arcaica que só aparece em manuscritos raríssimos do 1º século. A professora sentiu suas mãos tremerem. Mas isso é impossível, padre. Como uma criança de 4 anos pode falar um dialeto que nem mesmo os estudiosos dominam completamente? Não sei, respondeu o padre Roberto, mas preciso falar com esse menino pessoalmente. O que ele está dizendo nessa língua pode ser mais importante do que podemos imaginar. Quando o padre Roberto finalmente conheceu Mateus, o encontro foi ainda mais extraordinário do que ele esperava. A criança o cumprimentou em aramaico perfeito, usando uma frase que significa que a paz do Altíssimo esteja contigo, servo fiel. Era uma saudação que aparecia apenas em textos litúrgicos do cristianismo primitivo. Mateus, disse padre Roberto em português, onde você aprendeu essas palavras? O menino sorriu com uma doçura angélica. O anjo Gabriel me ensina durante os sonhos, padre Roberto. Ele diz que eu preciso aprender a língua sagrada porque em breve vou receber uma mensagem muito importante para toda a humanidade. Uma mensagem sobre o que os antigos profetas chamaram de Atlas. Padre Roberto ficou perplexo. Nos manuscritos antigos que estudava, ocasionalmente encontrava referências crípticas a algo chamado Atlas, não relacionado à mitologia grega, mas a uma entidade ou evento profético mencionado em textos apocalípticos raríssimos. Como Mateus poderia conhecer essa referência obscura? Mateus, perguntou o padre cuidadosamente, o que o anjo Gabriel te disse sobre Atlas? Os olhos do menino adquiriram uma luminosidade diferente, como se ele estivesse acessando informações de uma fonte muito distante. Atlas não é uma pessoa nem um lugar, padre Roberto. É uma força espiritual muito poderosa que estava dormindo há muito tempo. Mas agora está acordando porque a Terra precisa de ajuda para se transformar. Mateus se levantou de sua cadeira pequena e caminhou até a janela, olhando para o céu com uma intensidade desconcertante para uma criança tão jovem. O anjo Gabriel me mostrou visões do futuro.
Eu vi pessoas no mundo inteiro recebendo conhecimentos novos ao mesmo tempo, como se uma grande biblioteca espiritual se abrisse para todos. E no centro dessas visões havia uma energia luminosa que as pessoas antigas chamavam de Atlas. Durante as semanas seguintes, Mateus começou a revelar mais detalhes sobre essas visões proféticas, sempre falando parcialmente em aramaico antigo e parcialmente em português, como se estivesse traduzindo simultaneamente informações que recebia em uma dimensão espiritual superior. O anjo me diz, contou Mateus numa tarde, que Atlas é como um grande computador feito de luz espiritual. Foi criado pelos seres mais evoluídos do universo para ajudar planetas como a Terra quando chegam a momentos de grande mudança evolutiva. Padre Roberto tomava notas cuidadosamente, impressionado com a sofisticação dos conceitos que uma criança de 4 anos estava expressando. E quando essa força Atlas vai se manifestar? Mateus fechou os olhos, como se estivesse consultando uma fonte invisível de informação. Quando os abriu, começou a falar em aramaico puro por vários minutos. Padre Roberto gravou tudo meticulosamente, sabendo que precisaria de tempo para traduzir e compreender completamente o conteúdo. Antes de continuar, me conte nos comentários. Você acredita que existem forças espirituais superiores preparadas para ajudar a humanidade em momentos de grande transformação? Escreva. Eu acredito que não estamos sozinhos nesta jornada evolutiva. Após horas de trabalho de tradução, Padre Roberto descobriu que a profecia, em aramaico, falava sobre eventos específicos que ocorreriam nos próximos anos. Segundo as palavras de Mateus, Atlas começaria a se manifestar através de uma série de despertares simultâneos em diferentes partes do mundo. Primeiro, traduziu Padre Roberto das gravações, virão os despertares das crianças. Muitas crianças ao redor do mundo começarão a falar sobre memórias de outras vidas, sobre contatos com seres espirituais, sobre conhecimentos que não deveriam possuir. Essas crianças serão os primeiros receptores da energia Atlas. A profecia continuava. Segundo, virão os despertares dos adultos. Pessoas comuns começarão a desenvolver capacidades espirituais inesperadas, clarividência, cura espiritual, comunicação telepática. Isso acontecerá independentemente de suas crenças religiosas ou preparação espiritual prévia. Padre Roberto sentiu um arrepio ao ler a terceira parte da profecia. E terceiro, virão os despertares tecnológicos. Cientistas e inventores receberão inspirações súbitas para criar tecnologias que podem resolver os maiores problemas da humanidade: energia limpa e ilimitada, cura de doenças consideradas incuráveis, métodos de comunicação que transcendem as barreiras físicas. Alguns dias depois dessa tradução, algo extraordinário aconteceu. Mateus chegou à escola em estado de grande excitação, falando rapidamente em aramaico e gesticulando como se tivesse recebido informações urgentes durante a noite. Tia Helena, disse ele em português, o anjo Gabriel me deu uma mensagem especial esta noite. Ele disse que Atlas já começou a despertar, e ele me ensinou palavras mágicas que podem ajudar as pessoas a se conectarem com essa força. Helena chamou imediatamente Padre Roberto, que chegou em menos de 1 hora para registrar essa nova revelação. Mateus se sentou calmamente e começou a recitar uma sequência de palavras em aramaico que soavam como um mantra ou invocação espiritual. Conforme ele falava, algo inexplicável aconteceu na sala. O ar pareceu se tornar mais denso, carregado de uma energia palpável que fazia os cabelos se arrepiarem. Helena e Padre Roberto sentiram simultaneamente uma sensação de paz profunda e conexão espiritual que transcendia qualquer experiência religiosa anterior. Essas palavras, explicou Mateus após completar a recitação, são como uma senha que permite às pessoas se conectarem diretamente com Atlas. Quando alguém fala essas palavras com o coração puro e o desejo sincero de ajudar a humanidade, Atlas responde enviando conhecimentos e capacidades especiais. Padre Roberto decidiu testar essa afirmação. Ele memorizou cuidadosamente a sequência em aramaico e naquela noite, em sua própria casa, recitou as palavras exatamente como Mateus havia ensinado. O que aconteceu superou todas as suas expectativas. Padre Roberto relatou posteriormente que experimentou uma expansão de consciência extraordinária, durante a qual recebeu insights profundos sobre questões teológicas que o intrigavam há décadas. Além disso,
ele desenvolveu temporariamente a capacidade de compreender textos em línguas antigas que não havia estudado formalmente. Foi como se, ele descreveu para Helena, minha mente tivesse sido conectada a uma biblioteca universal de conhecimento. Eu podia acessar informações sobre história, ciência, filosofia e espiritualidade que estavam muito além da minha formação acadêmica normal. Encorajados por esses resultados, Helena e Padre Roberto decidiram compartilhar a invocação Atlas com um pequeno grupo de pessoas confiáveis da paróquia. Os resultados foram consistentemente impressionantes. Cada pessoa que recitou as palavras aramaicas com sinceridade relatou experiências significativas de expansão de consciência e desenvolvimento de capacidades intuitivas. Uma senhora idosa da comunidade descobriu que podia perceber as dores emocionais de outras pessoas e oferecer exatamente as palavras certas de consolação. Um jovem estudante universitário começou a compreender conceitos matemáticos complexos que antes considerava impossíveis. Uma mãe solteira desenvolveu uma intuição extraordinária para compreender as necessidades não expressas de seus filhos. Atlas não dá poderes mágicos, explicou Mateus quando soube desses desenvolvimentos. Atlas desperta capacidades que já existiam dormindo dentro de cada pessoa. É como se fosse uma chave que abre portas que sempre estiveram lá, mas ninguém sabia como abrir. Conforme a notícia sobre as revelações de Mateus se espalhava, pesquisadores de várias áreas começaram a investigar o fenômeno. Dr. Sarah Chen, uma neurocientista especializada em estados alterados de consciência, veio estudar os efeitos da invocação Atlas no cérebro humano. Utilizando equipamentos de eletroencefalografia avançados, Dr. Chen descobriu que as pessoas que recitavam as palavras aramaicas apresentavam padrões de ondas cerebrais únicos, caracterizados por uma sincronização extraordinária entre os hemisférios direito e esquerdo do cérebro. É como se, ela explicou em seu relatório, a recitação dessas palavras específicas ativasse regiões do cérebro que normalmente permanecem inacessíveis. Observamos aumentos significativos na atividade das áreas associadas à intuição, criatividade e percepção extrasensorial. Mas talvez a descoberta mais impressionante de Dr. Chen tenha sido que Mateus, mesmo aos 4 anos de idade, apresentava padrões cerebrais que eram completamente diferentes de qualquer coisa que ela havia observado antes em sua carreira científica. O cérebro dessa criança, ela confidenciou para Padre Roberto, mostra níveis de coerência e integração que normalmente só encontramos em meditadores com décadas de prática. É como se ele tivesse nascido com acesso natural a estados de consciência superiores. Durante uma dessas sessões de monitoramento, algo extraordinário aconteceu. Mateus entrou espontaneamente em um estado de transe profundo e começou a falar em aramaico por mais de 20 minutos ininterruptos, sua voz assumindo uma qualidade diferente, mais adulta e autoritária. Dr. Chen observou que durante esse episódio, o cérebro de Mateus mostrava atividade em regiões que normalmente são consideradas inacessíveis à consciência normal. Era como se outra inteligência estivesse temporariamente usando o sistema nervoso da criança para se comunicar. Quando o Padre Roberto traduziu posteriormente essa longa comunicação em aramaico, descobriu que se tratava de uma profecia detalhada sobre eventos específicos que ocorreriam nos próximos 5 anos, todos relacionados à manifestação gradual da força Atlas na consciência humana. A profecia falava sobre o surgimento de uma nova geração de cientistas que fariam descobertas revolucionárias através de inspiração súbita. Mencionava o desenvolvimento de tecnologias de comunicação que permitiriam às pessoas se conectarem telepaticamente através de grandes distâncias, e previa o estabelecimento de comunidades ao redor do mundo, onde pessoas despertadas pela energia Atlas viveriam de forma harmoniosa e sustentável. Mas, principalmente, dizia a profecia traduzida, Atlas se manifestará através do despertar da lembrança coletiva da humanidade sobre sua origem espiritual. As pessoas começarão a se lembrar de que não são apenas corpos físicos lutando pela sobrevivência, mas almas eternas participando conscientemente da evolução universal. Nos meses seguintes, vários elementos dessa profecia começaram a se manifestar de formas surpreendentes. Notícias chegavam de diferentes partes do mundo sobre crianças que falavam línguas desconhecidas, sobre cientistas que faziam descobertas através de sonhos proféticos, sobre comunidades inteiras
que estavam experimentando fenômenos espirituais coletivos. Um caso particularmente impressionante veio da Índia, onde uma criança de 5 anos começou a falar em sânscrito arcaico e a revelar fórmulas matemáticas complexas que estavam ajudando físicos a compreender melhor a natureza quântica da realidade. Outro caso foi relatado no Japão, onde um grupo de crianças começou simultaneamente a desenhar símbolos geométricos idênticos que, segundo especialistas, correspondiam a códigos matemáticos relacionados à geometria sagrada. É como se, observou o Dr. Chen, a força que Mateus chama de Atlas estivesse realmente se manifestando globalmente, usando crianças especiais como pontos de ancoragem para introduzir novos conhecimentos na consciência humana. Padre Roberto, fascinado com esses desenvolvimentos paralelos, começou a corresponder-se com pesquisadores ao redor do mundo que estavam estudando fenômenos similares. Ele descobriu que em vários idiomas e culturas diferentes, crianças estavam se referindo à mesma força espiritual, embora usando nomes e símbolos específicos de suas tradições locais. Em tibetano, ele relatou para Helena, algumas crianças falam sobre Rigsum Gompo, que significa o protetor dos 3 mundos. Em árabe, outras mencionam Al-Haq al-Mubin, que se traduz como a verdade manifesta. E em línguas africanas antigas, há referências a Nomo, a força espiritual que traz conhecimento das estrelas. Mateus, quando informado sobre essas descobertas, não demonstrou surpresa. É claro que Atlas fala com pessoas de todas as culturas, disse ele com naturalidade. Atlas não pertence a nenhuma religião específica. É a força espiritual que ajuda toda a humanidade, independentemente de onde as pessoas nasceram ou quais deuses elas adoram. Ele fez uma pausa, como se estivesse ouvindo vozes invisíveis. O anjo Gabriel me diz que todas essas crianças ao redor do mundo são como antenas especiais. Cada uma recebe uma parte diferente da mensagem Atlas, e quando todas as partes se juntam, formam uma instrução completa sobre como a humanidade pode evoluir para o próximo nível de consciência. Durante uma tarde particularmente significativa, Mateus fez uma revelação que mudaria completamente a compreensão de Padre Roberto sobre a natureza da profecia Atlas. Padre Roberto, disse o menino olhando diretamente nos olhos do sacerdote, você quer saber por que Atlas está se manifestando justamente agora? Por que não há 1000 anos ou daqui a 1000 anos? O padre assentiu, intrigado. Porque, continuou Mateus, a humanidade chegou a um ponto em sua evolução onde ou aprende a usar sua inteligência e tecnologia para o bem de todos, ou se destrói completamente. Atlas é como um professor que aparece quando seus alunos estão prestes a fazer um exame final muito importante. Mateus se levantou e caminhou até uma janela, contemplando o céu azul da tarde. Nos próximos anos, as pessoas vão ter que escolher entre o medo e o amor, entre a separação e a unidade, entre a competição destrutiva e a cooperação criativa. E Atlas está aqui para ajudar aqueles que escolherem o caminho do amor e da unidade. Essa explicação resonou profundamente com Padre Roberto, que havia observado crescentes sinais de polarização e conflito no mundo, mas também crescentes sinais de despertar espiritual e consciência global. E foi nesse instante, entre o invisível e o eterno, que algo começou a mudar, mas o que viria a seguir superaria tudo o que eu poderia compreender. A verdadeira magnitude das revelações de Mateus se tornaria evidente durante o evento que ficou conhecido como a Grande Transmissão. Era uma noite de lua cheia quando Mateus acordou sua família às 3 da manhã, falando urgentemente em aramaico e gesticulando para que todos o seguissem até o quintal de casa. Hoje é o dia, disse ele em português, seus olhos brilhando com uma intensidade que transcendia completamente sua idade de 4 anos. Atlas vai falar diretamente com todas as pessoas que estão prontas para ouvir, e eu preciso ajudar a abrir o canal de comunicação. Helena e Padre Roberto, que haviam sido chamados pela família de Mateus, chegaram poucos minutos depois. Encontraram o menino de pé no centro do quintal, olhando para as estrelas e sussurrando palavras em aramaico que pareciam criar uma vibração harmônica no ar ao redor. Conforme ele falava, algo extraordinário começou a acontecer. Luzes sutis começaram a dançar no céu, não como auroras boreais comuns, mas como padrões geométricos luminosos que pulsavam em sincronia com as palavras que Mateus pronunciava. Era como se o próprio cosmos estivesse respondendo ao seu chamado. Não tenham medo, disse Mateus, ainda olhando para o céu.
Atlas está se manifestando através da grade energética planetária. Pessoas sensíveis ao redor do mundo estão recebendo downloads de informação neste exato momento. Dr. Chen, que havia sido chamada para documentar o evento, registrou em seus equipamentos padrões de energia eletromagnética que não seguiam nenhum fenômeno natural conhecido. As leituras mostravam ondas de frequência que pareciam estar em perfeita harmonia com os padrões de ondas cerebrais de estados de consciência elevados. Durante as 3 horas seguintes, Mateus continuou canalizando o que ele chamava de a transmissão Atlas. Ele falava alternadamente em aramaico antigo e em português, transmitindo informações sobre tecnologias futuras, métodos de cura espiritual e, principalmente, instruções específicas sobre como a humanidade poderia navegar com segurança através das transformações que estavam por vir. Atlas me mostra, disse Mateus durante uma das pausas, que nos próximos 2 anos a Terra vai passar por mudanças muito intensas. Não mudanças destrutivas, mas mudanças de crescimento, como quando uma cobra troca de pele ou quando uma lagarta se transforma em borboleta. Ele se sentou no chão, assumindo uma posição de lótus impressionante para uma criança tão pequena. Algumas pessoas vão ficar com medo porque não vão entender o que está acontecendo. Elas vão ver os eventos externos, mudanças climáticas, transformações sociais, novas tecnologias, e vão pensar que o mundo está acabando. Mateus olhou ao redor do pequeno grupo que o escutava com atenção reverente. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que a Terra está subindo para um nível mais alto de existência. E Atlas está aqui para ajudar as pessoas que querem subir junto com o planeta. Padre Roberto tomava notas freneticamente, percebendo que essas revelações eram consistentes com profecias encontradas em textos antigos de várias tradições espirituais. Era como se Mateus estivesse fornecendo uma interpretação atualizada e unificada de conhecimentos que haviam sido preservados separadamente em diferentes culturas ao longo dos milênios. Padre Roberto, disse Mateus, voltando sua atenção para o sacerdote, Atlas quer que você saiba que sua missão é muito importante. Você vai ajudar a Igreja a compreender que essas transformações não são contrárias ao cristianismo, mas são o cumprimento das promessas que Jesus fez sobre o reino dos céus se manifestando na terra. O padre sentiu lágrimas de emoção brotarem em seus olhos. Durante anos, ele havia lutado com a sensação de que sua fé tradicional e suas experiências espirituais mais profundas existiam em mundos separados. Agora, através das palavras de uma criança, começava a compreender como esses aspectos poderiam se integrar harmoniosamente. E para você, Dr. Chen, continuou Mateus, olhando para a cientista, Atlas tem uma missão especial também. Você vai descobrir que a consciência não é apenas um produto do cérebro, mas uma força fundamental do universo, como a gravidade ou o eletromagnetismo. E essa descoberta vai revolucionar completamente nossa compreensão sobre a natureza da realidade. Dr. Chen sentiu um arrepio de reconhecimento. Nas últimas semanas, ela havia estado desenvolvendo teorias que seguiam exatamente essa direção, baseadas em anomalias que observara durante seus estudos dos efeitos da invocação Atlas. E você, tia Helena, disse Mateus, voltando-se para a professora, vai ajudar a preparar outras crianças especiais que estão nascendo agora. Crianças que trazem memórias de outras dimensões, que falam línguas que nunca aprenderam, que sabem coisas que não deveriam saber. Você vai ajudá-las a integrar seus dons de forma equilibrada. Helena compreendeu naquele momento que sua vida inteira havia sido uma preparação para esse trabalho específico. Todas as suas experiências com educação infantil, todos os momentos em que havia sentido que estava destinada a algo maior, tudo se conectava agora através da missão que Mateus estava revelando. Durante as semanas seguintes, as previsões de Mateus sobre a grande transmissão começaram a se confirmar de formas impressionantes. Relatórios chegavam de todo o mundo sobre pessoas que haviam experimentado súbitos despertares de consciência durante aquela mesma noite de lua cheia. Um inventor na Alemanha acordou com a compreensão completa de como construir um dispositivo de energia livre, baseado em princípios que combinavam física quântica com geometria sagrada. Uma médica no Brasil descobriu que podia diagnosticar doenças através da simples imposição das mãos sobre os pacientes. Um grupo de cientistas no Japão recebeu simultaneamente insights sobre como usar frequências sonoras específicas
para acelerar a cura de tecidos danificados. Vocês veem? Disse Mateus quando soube desses desenvolvimentos. Atlas não trabalha com apenas uma pessoa ou um lugar. Atlas trabalha com toda a humanidade ao mesmo tempo, dando para cada pessoa exatamente os conhecimentos que ela pode usar melhor para ajudar outros. Mas talvez o desenvolvimento mais significativo tenha sido o surgimento de uma rede global informal, de pessoas que haviam sido tocadas pela energia Atlas. Sem qualquer organização central ou liderança hierárquica, essas pessoas começaram naturalmente a se conectar umas com as outras, compartilhando descobertas e colaborando em projetos que pareciam endereçar exatamente os problemas mais urgentes da humanidade. É como se, observou o Dr. Chen, uma inteligência superior estivesse coordenando inconscientemente as ações de milhares de pessoas ao redor do mundo, orquestrando uma transformação global que nenhum governo ou organização poderia planejar. Mateus sorriu quando ouviu essa observação. Atlas não controla as pessoas, Dr. Chen. Atlas apenas desperta nas pessoas a lembrança de que todas fazem parte da mesma família universal. E quando as pessoas lembram disso, naturalmente querem trabalhar juntas para criar um mundo melhor. Durante uma sessão particularmente profunda, Mateus revelou aspectos ainda mais específicos sobre a natureza e origem de Atlas, que deixaram todo o grupo impressionado com a sofisticação cosmológica de suas informações. Atlas, explicou ele, não é uma entidade individual como vocês e eu. É mais como uma consciência coletiva formada pela união de muitos seres muito evoluídos de diferentes partes do universo. Esses seres decidiram trabalhar juntos para ajudar planetas jovens como a Terra, quando chegam a momentos importantes de evolução. Mateus fechou os olhos, como se estivesse acessando informações de uma biblioteca cósmica. Existem muitos planetas no universo que passaram por transformações similares às que a Terra está passando agora. Alguns conseguiram fazer a transição com sucesso e se tornaram mundos de paz, sabedoria e harmonia. Outros não conseguiram e tiveram que recomeçar seu processo evolutivo. Ele abriu os olhos e olhou diretamente para cada pessoa presente. Atlas é formado por representantes de todos os planetas que conseguiram fazer essa transição com sucesso. Eles se uniram para criar uma força de assistência espiritual que ajuda outros mundos a não cometerem os mesmos erros que eles cometeram. Padre Roberto ficou fascinado com essa descrição. Mateus, isso significa que não estamos sozinhos no universo? Que existem outras civilizações espirituais nos ajudando? Nós nunca estivemos sozinhos, Padre Roberto, respondeu Mateus com simplicidade. O universo está cheio de vida consciente. Alguns seres estão em corpos físicos como nós, outros existem como consciência pura. Mas todos fazem parte da mesma família cósmica, e os mais evoluídos sempre ajudam os que ainda estão aprendendo. E nessa revelação, tocou profundamente as convicções religiosas de Padre Roberto. Durante toda a sua vida, ele havia se questionado sobre a possibilidade de vida inteligente em outros mundos, e como isso se relacionaria com os ensinamentos cristãos. Agora, através de Mateus, começava a compreender uma perspectiva que expandia sua fé ao invés de contradizê-la. Jesus falou sobre outras ovelhas que não são deste aprisco, refletiu Padre Roberto. Talvez ele estivesse se referindo a outras civilizações espirituais no cosmos. Exatamente, exclamou Mateus com entusiasmo infantil. Yeshua sempre soube que a Terra fazia parte de uma família universal muito maior. E parte de sua missão foi preparar a humanidade para eventualmente se juntar conscientemente a essa família. Durante os meses seguintes, Mateus começou a receber informações específicas sobre como indivíduos e comunidades poderiam se preparar adequadamente para as transformações que Atlas estava facilitando. A preparação mais importante, ele explicou, não é acumular comida ou construir abrigos. A preparação mais importante é desenvolver o que Atlas chama de flexibilidade consciente, a capacidade de se adaptar rapidamente a mudanças sem perder o centro espiritual interno. E Mateus se levantou e começou a caminhar pela sala enquanto falava, demonstrando uma maturidade de movimento que contrastava com sua aparência infantil. Pessoas com flexibilidade consciente não entram em pânico quando as coisas mudam rapidamente. Elas conseguem ver oportunidades onde outras pessoas veem apenas problemas. E, principalmente, conseguem manter o coração aberto para ajudar outros, mesmo em situações difíceis. Ele parou e olhou diretamente para Helena.
E essa flexibilidade consciente se desenvolve através de práticas muito simples, meditação diária, atos regulares de bondade para com estranhos, tempo passado na natureza e, principalmente, o cultivo da gratidão por todas as experiências, sejam elas fáceis ou difíceis. Helena assentiu, reconhecendo a sabedoria prática dessas orientações. Mateus, existem exercícios específicos que Atlas recomenda para desenvolver essa flexibilidade consciente? Sim, respondeu ele com entusiasmo. Atlas me ensinou uma série de práticas que podem ajudar qualquer pessoa a se preparar para as transformações que estão vindo. São exercícios que trabalham com a respiração, com a visualização e com o que Atlas chama de comunhão consciente com a natureza. Durante as sessões seguintes, Mateus demonstrou esses exercícios com uma precisão técnica que impressionou até mesmo o Dr. Chen. Eram práticas que combinavam elementos de tradições meditativas antigas com insights modernos sobre neuroplasticidade e desenvolvimento da consciência. A respiração Atlas, explicou Mateus, envolve inalar contando até 7, segurar o ar contando até 7, exalar contando até 7 e ficar sem ar contando até 7. Mas durante cada fase, a pessoa precisa visualizar luz dourada entrando e saindo pelos chakras do coração. Ele demonstrou a técnica, e todos os presentes puderam sentir imediatamente uma mudança na qualidade energética da sala. Era como se o ar ficasse mais puro, mais carregado de vitalidade espiritual. A visualização, Atlas, continuou, consiste em imaginar raízes de luz saindo dos pés e se conectando com o centro da Terra, e, ao mesmo tempo, visualizar um cordão de luz saindo do topo da cabeça e se conectando com o centro da galáxia. Dessa forma, a pessoa se torna um canal consciente entre a energia terrestre e a energia cósmica. Quando praticaram essa visualização em grupo, Dr. Chen registrou em seus equipamentos padrões de coerência cerebral que eram idênticos aos observados em místicos com décadas de experiência em estados alterados de consciência. E a comunhão consciente com a natureza, finalizou Mateus, significa passar pelo menos 15 minutos por dia em contato físico direto com elementos naturais, pisar na grama descalço, tocar em árvores, observar atentamente o movimento das nuvens, mas sempre com a intenção de sentir a conexão energética entre a consciência humana e a consciência planetária. E conforme essas práticas se espalhavam através da rede de pessoas tocadas por Atlas, relatórios consistentes começaram a chegar sobre seus efeitos transformadores. Pessoas que seguiam as orientações de Mateus desenvolviam rapidamente maior estabilidade emocional, intuição aguçada e, principalmente, uma sensação natural de conexão e propósito que as tornava naturalmente inclinadas a ajudar outras pessoas e o meio ambiente. É como se, observou Helena depois de praticar os exercícios por algumas semanas, essas técnicas ativassem capacidades que sempre estiveram presentes em nós, mas que nunca soubemos como acessar conscientemente. Mateus assentiu com satisfação. Isso é exatamente o que Atlas quer que aconteça. Não é para criar pessoas especiais diferentes das outras. É para ajudar todas as pessoas a se lembrarem de que já são especiais, de que já têm tudo o que precisam para viver vidas extraordinárias de amor e serviço. Durante uma de suas revelações mais profundas, Mateus compartilhou informações específicas sobre como Atlas previa que as transformações planetárias se desenrolariam nos próximos 5 anos. Atlas me mostra, disse ele, entrando no estado de transe leve, que caracterizava suas comunicações mais importantes, que as mudanças vão acontecer em ondas. A primeira onda já começou. É o despertar individual das pessoas para suas capacidades espirituais. Isso vai continuar crescendo exponencialmente pelos próximos 2 anos. Ele fez uma pausa, como se estivesse recebendo informações adicionais. A segunda onda será o despertar coletivo das comunidades. Grupos de pessoas despertadas vão começar a se unir para criar formas de vida mais harmoniosas e sustentáveis. Isso vai mostrar para o resto da humanidade que existem alternativas melhores para organizarmos nossas sociedades. E Padre Roberto tomava notas cuidadosamente, percebendo semelhanças entre essas previsões e profecias bíblicas sobre a manifestação do reino dos céus na terra. E a terceira onda, continuou Mateus, será o despertar dos próprios sistemas planetários. A Terra vai desenvolver novas capacidades de autorregeneração. O clima vai se estabilizar de formas que surpreenderão os cientistas. E novas formas de vida vão aparecer para ajudar na restauração
dos ecossistemas danificados. Dr. Chen levantou a mão. Mateus, esses desenvolvimentos vão acontecer de forma natural ou vão requerer intervenção tecnológica humana? Ambos, respondeu ele com simplicidade. Atlas vai inspirar cientistas para desenvolverem tecnologias que trabalham em harmonia com os sistemas naturais, ao invés de contra eles. E, ao mesmo tempo, o próprio planeta vai ativar capacidades de autorregeneração que estavam dormentes há milhares de anos. Essa resposta intrigou profundamente Dr. Chen, que havia começado recentemente a estudar teorias sobre a Terra como um sistema vivo auto-organizativo. Vocês veem, explicou Mateus. A Terra não é apenas uma rocha com vida em cima. A Terra é um ser vivo consciente, assim como nós. E assim como nós podemos acordar espiritualmente, o planeta também pode despertar para níveis mais altos de consciência e funcionamento. Durante uma sessão particularmente intensa, Mateus recebeu o que ele chamou de o último download maior de Atlas. Essa transmissão durou quase 4 horas e continha instruções detalhadas sobre como comunidades ao redor do mundo poderiam estabelecer centros de ancoragem Atlas, locais especificamente dedicados a facilitar e estabilizar as transformações planetárias. Cada centro de ancoragem, explicou Mateus, precisa ter pelo menos 7 pessoas comprometidas com as práticas Atlas. Essas pessoas vão se encontrar regularmente para fazer as respirações sagradas em grupo, para praticar a visualização de conexão Terra-Cosmos e, principalmente, para enviar energia de amor e cura para áreas do planeta que estão sofrendo. Ele desenhou um diagrama geométrico complexo que mostrava como esses centros deveriam estar distribuídos geograficamente para criar uma rede energética global. Quando houver pelo menos 144 centros de ancoragem funcionando simultaneamente, disse ele, Atlas poderá estabilizar completamente as energias de transformação e garantir que as mudanças aconteçam de forma harmoniosa ao invés de caótica. Padre Roberto ficou impressionado com a precisão matemática e geográfica das instruções. Mateus, como sabemos onde estabelecer esses centros? Existem locais específicos que são mais apropriados? Atlas me deu uma lista, respondeu Mateus, começando a recitar coordenadas geográficas específicas em diferentes continentes. Alguns desses lugares são próximos a sítios sagrados antigos, porque os antigos já sabiam onde as energias da Terra são mais fortes. Outros são em locais onde as pessoas mais precisam de ajuda para navegarem através das transformações. E nos meses seguintes, uma rede global realmente começou a se formar, com pessoas de diferentes países estabelecendo centros de ancoragem Atlas exatamente nos locais especificados por Mateus. E conforme esses centros se tornavam ativos, relatórios chegavam sobre efeitos tangíveis nas comunidades ao redor, redução da criminalidade, melhoria nas condições climáticas locais, desenvolvimento espontâneo de cooperação comunitária. É como se, observou o Dr. Chen, a rede de centros estivesse realmente criando um campo morfogenético de paz e harmonia que influencia positivamente tudo ao redor. Mateus sorriu quando ouviu esse comentário. Dr. Chen está começando a compreender como o Atlas funciona. Não é através de forças mágicas ou sobrenaturais. É através da aplicação consciente de princípios científicos que a humanidade está apenas começando a descobrir. Durante uma de suas últimas grandes revelações, antes de começar a se comportar mais como uma criança normal, Mateus compartilhou uma mensagem final de Atlas, que tocou profundamente todos os presentes. Atlas quer que todas as pessoas saibam, disse ele com uma solenidade impressionante para seus 4 anos, que as transformações que estão acontecendo não são uma punição pelos erros da humanidade. São uma oportunidade para a humanidade se lembrar de seu verdadeiro propósito neste planeta e no cosmos. Ele olhou ao redor do grupo, que havia se tornado sua família espiritual estendida. Cada pessoa que nasceu na Terra neste período escolheu estar aqui para participar dessas transformações. Algumas escolheram ser professores, outras escolheram ser curadores, outras escolheram ser inovadores, mas todas escolheram estar aqui para ajudar. Mateus se levantou e caminhou até a janela, olhando para o céu onde as primeiras estrelas da noite começavam a brilhar. E Atlas quer que as pessoas saibam que não importa o quão perdidas ou confusas elas possam se sentir às vezes, elas nunca estão realmente sozinhas. Atlas está sempre disponível para qualquer pessoa que pedir ajuda com sinceridade. Ele voltou-se para o grupo com lágrimas de emoção em seus olhos infantis. Mas principalmente, Atlas
quer que as pessoas se lembrem de que elas não precisam esperar por salvação externa. Cada pessoa já tem dentro de si tudo o que precisa para ser um agente de transformação positiva neste mundo. Algumas semanas depois dessa revelação final, Mateus gradualmente começou a se comportar mais como uma criança típica de 4 anos. Ele continuava mantendo sua conexão especial com Atlas, mas de forma mais integrada com sua experiência infantil normal. A missão principal estava completa, ele explicou para Helena durante um desses momentos de transição. Atlas precisava plantar as sementes das informações na consciência humana. Agora essas sementes vão crescer através de todas as pessoas que foram tocadas por esses ensinamentos. Mateus abraçou Helena com o carinho genuíno de uma criança. E agora eu preciso aprender a ser criança também, porque ser humano é uma experiência importante que toda alma precisa viver completamente. Anos depois, quando pesquisadores estudaram o impacto global das revelações Atlas, canalizadas através de Mateus, descobriram que elas haviam contribuído para transformações significativas em múltiplas áreas da atividade humana. Novas tecnologias sustentáveis haviam sido desenvolvidas através de insights recebidos durante práticas Atlas. Comunidades ao redor do mundo haviam encontrado soluções inovadoras para problemas sociais através da aplicação dos princípios de cooperação consciente ensinados nos centros de ancoragem. Padre Roberto, agora reconhecido como uma autoridade em espiritualidade cósmica dentro da Igreja, frequentemente refletia sobre como o encontro com Mateus havia transformado não apenas sua compreensão da fé, mas sua visão sobre o papel da humanidade no universo. O menino nos ensinou, ele dizia em suas palestras, que a evolução espiritual não é um fenômeno individual isolado, mas um processo coletivo que envolve toda a vida consciente no cosmos, e que nossa responsabilidade não é apenas salvar nossas próprias almas, mas contribuir para a elevação espiritual de toda a criação. Dr. Chen, cujas pesquisas sobre os efeitos das práticas Atlas revolucionaram o campo da neurociência da consciência, sempre terminava suas apresentações científicas com uma reflexão pessoal. Através de uma criança de 4 anos, aprendemos que a fronteira entre ciência e espiritualidade é apenas uma ilusão criada pelas limitações de nossa percepção. Quando expandimos nossa consciência, descobrimos que ambas são aspectos da mesma busca fundamental pela compreensão da verdade universal. E Helena, que havia se tornado coordenadora global da rede de educadores especializados em crianças com capacidades espirituais ativas, sempre lembrava que Mateus nos mostrou que as crianças especiais não vêm para serem adoradas ou transformadas em espetáculo, mas para nos lembrar de que cada criança é especial, cada pessoa é especial, cada alma carrega dentro de si potenciais extraordinários que aguardam apenas as condições adequadas para florescer. Quanto ao próprio Mateus, agora um adolescente que balanceava harmoniosamente sua sabedoria espiritual com os desafios normais do crescimento humano, ele mantinha uma perspectiva simples sobre toda a experiência. Atlas veio para lembrar a humanidade de que somos todos família, de que estamos todos conectados e de que, quando trabalhamos juntos com amor, não existe problema que não possamos resolver. Ele olhava para o futuro com um otimismo sereno. As transformações vão continuar. As capacidades humanas vão continuar se expandindo, e a Terra vai continuar se tornando um lugar mais belo e harmonioso. Não porque forças externas vão resolver nossos problemas, mas porque estamos finalmente lembrando de quem realmente somos e do que realmente podemos fazer quando escolhemos amar em vez de ter medo. Se esta história tocou sua alma, compartilhe com alguém que também precisa lembrar que não estamos sozinhos nesta jornada de transformação planetária. E lembre-se, você também é parte da rede Atlas. Você também carrega capacidades especiais para contribuir com a evolução da consciência humana. Cada ato de amor, cada escolha consciente, cada momento de conexão genuína com outro ser é uma manifestação da força Atlas, trabalhando através de você para criar um mundo melhor.